tema que eu escolhi para a gente conversar nessa tarde, né? Eu recebi o convite, fiquei muito feliz. A Ellen me convidou para poder participar aqui da programação. E eu, particularmente, eu trabalho com adultos, mas também trabalho com crianças e adolescentes. E eu costumo dizer que trabalhar com crianças e adolescentes é algo que eu gosto, às vezes até um pouquinho mais do que trabalhar com os adultos. Sabe por quê? Eu falo o seguinte, às vezes tentar ajudar os problemas lá nas categorias de base é mais fácil do que quando fica adulto, né? Porque o cérebro em desenvolvimento, ele tem mais margem, talvez, para a gente conseguir ajustar algumas coisas do que quando a gente vai ficando mais velho, cheio de vícios, cheio de maus hábitos, e nós acabamos por ter uma dificuldade maior. Então, eu escolhi esse tema de reprogramando a mente. Coloquei o título aí, O Poder das Boas Ideias e Relações na Juventude. Então, o nosso intuito aqui nessa tarde é conseguir entender o que colocar na cabeça e, ao mesmo tempo, desenvolver de relacionamento vai ser útil no cuidado. Claro que assim, eu vou tentar dar um enfoque diferente, né? Porque muitas coisas do que são importantes foi o que a Simone falou agora há pouco. Então, a gente já ouviu um pouco disso. Então, eu vou tentar trazer alguns outros enfoques para a gente poder dar uma olhada e entender aonde nós podemos chegar. Então, eu posso pedir para alguém passar o slide, é isso? Tem alguém aí, uma voz da consciência. Então, pode passar para mim o primeiro slide, por favor. Então, vamos lá. Qual que é o grande desafio para a gente formar mentes saudáveis? Então, eu começo dizendo o seguinte, você sente que consegue conversar verdadeiramente com o seu filho? Então, o que seria conversar verdadeiramente? Eu vejo uma grande dificuldade da gente passar do protocolar em diálogos hoje em dia. Mas isso não é só na relação pais e filhos. Isso são em conversas em geral. O fato de nós estarmos constantemente acompanhando as vidas uns dos outros pelas redes sociais e coisas do tipo, faz com que muitas reuniões de amigos hoje em dia, elas fiquem um pouco até travadas, porque quando você tinha um contexto onde você não sabia o que eu estava fazendo, quando você encontrava com outra pessoa, a pessoa ia contar as coisas que ela viveu, o que aconteceu, etc e tal. Hoje em dia, muita gente sabe exatamente o que está acontecendo na vida um do outro. O máximo é assim, nossa, vi que você foi lá, né? Fui. Legal, bonito, né? Bonito. E aí, vai morrendo ali os assuntos. E as mesmas coisas, elas têm acontecido dentro de casa. Então, a ideia de você conseguir conversar com alguém, eu lembro que ela envolve o interesse genuíno no que a outra pessoa está trazendo, envolve também você fazer perguntas que sejam relevantes e demonstrar interesse, e principalmente você fazer com que aquele momento de conversa, de troca, seja um momento mais importante. Por que você está dizendo isso, Gustavo? Gente, a conversa ser a pessoa falando, seu filho, ou enfim, qualquer outra pessoa, e você está no celular, ou assistindo TV, ou olhando para o lado, aquilo dali não tem a mesma força, aquilo dali não tem a mesma relevância, principalmente para uma criança que ela está em desenvolvimento e mais ainda para o adolescente. Lembra todos nós quando éramos adolescentes? Adolescente já tem a tendência a ser meio complexado, de achar que ninguém se importa com ele, ou de que ele é chato, ou desinteressante e tal. Se você não demonstra que está tendo interesse naquele momento, ele não vai querer contar as coisas para você naturalmente. Você não vai desenvolver esse vínculo. Então, eu coloquei aqui, né? Uma mente jovem não se transforma por ordens, mas por vínculos, referências e ambientes seguros. Gustavo, você está dizendo então que eu não vou dar ordem para o meu filho? Muito pelo contrário, eu sou bem partidário. Inclusive, uma coisa que a gente trabalha muito no consultório tem que colocar limite, tem que colocar aqui, essa casa é de todos nós, mas enquanto você estiver, sabe aquela ideia? Enquanto estiver sobre o meu teto, vão ser as minhas regras. Isso é um fato. Só que veja, como é a melhor forma de você acatar as ordens? É quando você respeita quem está trazendo as suas ordens. Sabe por que tanta gente sai da igreja? Tem muita gente que sai da igreja porque não tem um relacionamento real com Deus. Ela em algum momento acha que as regras ali fazem sentido, e a partir do momento que ela acha que as regras não fazem sentido, ela olha Deus às vezes como um tirano arbitrário ou que criou leis que são impossíveis de alcançar. Agora, quando você cria um desenvolvimento com Deus e entende que, não, peraí,
Deus, ele me ama tanto que, por exemplo, o sábado é um presente para eu poder descansar, para eu poder ficar bem. Você respeita a Deus porque você entende que é por amor. Só que quando você tem esse vínculo, é muito mais fácil de você entender. Então não é tão diferente de como vai funcionar na nossa realidade. Até porque, qual que é o maior modelo de pai que a gente tem? Deus, certo? Então, a gente vai por essa mesma linha. Então, a ideia da gente criar um vínculo, ela é muito importante. Então, tem a ideia também que eu vou explanar um pouco mais para frente, mas que é podar comportamentos sem entender o terreno. Esse daqui, eu estava até conversando agora há pouco aqui com a Ellen, mas é um dos problemas que a gente mais vê hoje em dia. Qual que é essa ideia? As pessoas, elas são diferentes, os tempos são diferentes, os estímulos são diferentes. Como é você, com seus, sei lá, 40 e poucos anos, 50 e poucos que seja, acha mesmo que criar um filho hoje é igual criar 40 anos atrás, quando você realmente acha? Não sei, ó, atualmente, eu tô com 31 anos. Mesmo na minha idade, até, sei lá, eu entrar quase que no ensino médio, não tinha, assim, já existia celular, mas ainda era caro, tá? Enfim, não foi tão, não era todo mundo que tinha celular, etc. Agora, pensa o seguinte, que coisa doida que é. Se a gente pegar dos anos 90 para trás, realmente não tinha celular. Então, essa é uma brincadeira que eu faço com alguns pacientes. Quantos minutos por dia você passava no celular em 1983? Zero, porque não tinha celular. Você não passava nem um minuto. Então, pensa que é um treco que entrou na nossa vida, que há 30 e 35 anos atrás você não passava um minuto sequer nele, porque ele não existia, e quantos minutos hoje em dia a gente passa? Mesmo quando a gente fala sobre termos de ligação. Aqui no Brasil, apesar, obviamente, eu nem era nascido, mas eu sou interessado em história e tudo mais. Então, se a gente pegar até meados dos anos 80, anos 90, inclusive, linha telefônica caríssima, minuto de ligação caríssimo, você só ia ligar para alguém se precisasse muito ligar para a pessoa. Você não ia ligar para a pessoa para falar de qualquer bobagem. Você ia ligar porque era muito importante. Ou porque assim você combinava do tipo assim, poxa, tô com muita saudade da minha tia que mora no interior do Piauí. Então, ela ia para um lugar lá onde teria o telefone, você ia tal, e aí você ia combinar uma ligação que você ia falar 15 minutos de uma forma incrível, ia dar uma fortuna, mas era um evento, porque você estava falando com aquela pessoa. Hoje em dia a gente banalizou isso também, porque você consegue falar com a pessoa a qualquer momento. Então, a gente perdeu muito da qualidade do que uma comunicação teria. Isso para a gente exemplificar e voltar nesse ponto aqui. Então, como você acha que você pode querer dar a mesma criação que supostamente seu pai te deu e supostamente deu certo lá nos anos 70, 80 e achar que esse mesmo modelo vai funcionar hoje em dia, com uma sociedade completamente diferente, com um contexto completamente diferente, com os estímulos completamente diferentes também? Então, quando a gente fala sobre sistema nervoso, mais para frente também vou abranger um pouco mais, tem tantas coisas como estímulos sonoros, visuais, etc., que eles afetam a forma do nosso cérebro funcionar, que a forma da gente poder exercer a educação, exercer os ensinamentos, eles vão ter que ser diferentes. Então, essa é uma ideia importante. E também, quando a gente tem, para os casais aí que tem 2, 3, 4 filhos, existe uma frase muito assim, não, eu dei a mesma educação, eu dei o mesmo cuidado para todos os meus filhos. Então, do ponto de vista de psicologia, isso não é uma frase exatamente para você se gabar. Sabe por quê? Vamos pensar até aqui no SUS, no Brasil, a gente fala que a gente tem 3 princípios universais do SUS, né? E esses princípios, originalmente, eles eram a universalidade, né? Então o SUS seria universal, seria para todas as pessoas. Integralidade, ou seja, ele seria integral, porque ele pegaria todos os domínios da vida de uma pessoa. E, originalmente, lá em 89, quando foi feita a Constituição e foi determinado o SUS, ele tinha um princípio que era igualdade, porque eles falavam, igualdade é uma coisa bacana. Só que, lá em 94, se eu não me engano, eles perceberam que igualdade não é um termo correto. Eles mudaram para equidade. Vocês sabem qual é a diferença de igualdade para equidade? Igualdade é você dar a mesma condição para todas as pessoas. Aparentemente pode ser bonito. Só que as pessoas não têm todas as mesmas condições. Então pensa o seguinte, você chegar e você falar em igualdade é que
todos vão esperar na fila igualmente. Não importa se tem 87 anos, não importa se é cadeirante, não importa se é gestante ou se é um jovem saudável. Igualdade, todos estão tendo o mesmo tratamento. O que é equidade? Medidas desiguais para situações desiguais. Então, veja, se o senhor de 87 anos ele está debilitado e o jovem de 30 anos ele tem condição de ficar mais tempo ali, ele está com mais saúde, vamos dar a prioridade para o senhor de 87 anos. Então, quando a gente pensa em educação, em criação, é a mesma coisa. Os seus filhos não são iguais. Eles não nasceram iguais, eles não vão nascer iguais. Sabe por quê? A gente não está numa igreja por causa de Deus. As pessoas são diferentes, porque Deus determina que cada pessoa seja diferente. Sabe como, daí, para não ficar tão só de cunho religioso, vamos trazer para a ciência, sabe por que eu posso afirmar isso que eu estou falando com vocês? Tem um estudo gigantesco com mais de 10 mil gêmeos, que a gente conseguiu perceber que, apesar do código genético quase idêntico dos gêmeos, a personalidade era diferente. E mesmo que eles tivessem tido condições de vida semelhantes, criação semelhantes, os mesmos pais, etc., desenvolveram personalidades diferentes. Então, a gente tem que ter isso em mente. Pode passar para mim, por favor, para o próximo. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre neurociência, prometo que eu não vou deixar chato, mas é que eu acho muito legal quando a gente explica o que está acontecendo na cabeça, para a gente poder entender e não ficar só uma ideia jogada lá no ar. Então, a gente tem um conceito que se chama plasticidade sináptica, mielinização e córtex pré-frontal. O que são esses nomes super complexos aqui e tal? O cérebro da gente, ele aprende por alguns processos. E esses processos são como se fossem vias que o nosso cérebro estabelece. Então, por exemplo, digamos que você vai pedir um determinado alimento. Então você vai lá, abriu o iFood e você pediu, sei lá, vamos pegar aqui um Habib's. Então você resolveu pedir um Habib's. Quais que são os fatores determinantes para esse Habib's chegar na sua casa? Então, primeiro, tem que ter um Habib's relativamente perto da sua casa. Segundo, o aplicativo tem que ter o Habib's cadastrado lá. Terceiro, o fornecedor do Habib's tem que ter levado a comida lá, o material para o Habib's produzir. E lá no Habib's tem que ter funcionário fazendo a sua esfirra lá, seu alimento para ela poder chegar. E tem que ter um rapaz, um motoboy talvez, que vai levar a comida lá do restaurante até sua casa. Então, perceba, é um processo relativamente simples para você, que só abriu o aplicativo, escolheu o que você queria, pagou às vezes pelo cartão no próprio aplicativo e chamou. Você vai esperar meia hora, vai chegar a comida lá para você, certo? Beleza? Mas, na prática, tem várias coisas acontecendo por detrás para aquilo dali acontecer. Note que, se o cozinheiro do Habib's faltou no dia, se não chegou material lá, se o motoboy caiu no meio do caminho, qualquer uma dessas coisas pode determinar o quê? Uma falha no processo. E aí você que só queria pegar a sua esfirra não vai receber. Nossa, eu não me esqueço. Não é nada muito incrível, mas eu me lembro uma vez que eu tinha voltado da praia, já estava tarde, e aí eu olhei pro Fernando e falei, vamos pedir um McDonald's aqui? Vamos. A gente pediu lá pelo iFood. E já era umas 10h40 da noite, e era uma das únicas lojas que ainda estava aberta. A gente esperou. Aí quando foi 00:20, já fazia quase 2 horas que a gente tinha pedido, aí o motoqueiro falou que tinha saído, mas se perdeu, não sei o que, enfim, o lanche nunca chegou. Daí eu falei, poxa, fiquei tão triste. É uma história, só queria compartilhar para vocês. Mas enfim, a ideia é, se a gente pede alguma coisa e ela não chega, a gente tem um problema. Pensa que no cérebro funciona assim. Nós temos vias que nós estabelecemos e que elas correlacionam uma coisa com uma determinada situação. Vamos por um espírito prático novamente. Pensa no seguinte, um exemplo muito comum e que a gente precisa cuidar. Você começou a ter problemas no seu trabalho. E aí, quando você chega em casa, você está cansado, você está estressado, aí você fala, quer saber? Tem ali uma caixinha de Nestlé, né? E aí você abre ali e come um sonho de valsa, sei lá, algum chocolate. E aí você percebe que dá uma sensação gostosa, né? E ali, tipo, beleza. Naquele dia até que funcionou. Na semana seguinte, você continua estressado, etc, vai lá, e aí naquela mesma caixa lá, você fala, em vez de eu comer só um sonho de valsa, eu vou comer 2, 3 chocolates. E daquele ali. De repente, você cria um mecanismo de compulsão, onde você correlaciona o estresse, a ansiedade,
a busca por um doce. E você não está nem pensando direito naquilo e você só está fazendo. Então, o que aconteceu? Isso é uma mielinização de via. Mielina é gordura. Então, o cérebro, ele funciona por impulso elétrico. Essas vias cerebrais, que são esses caminhos que eu estou explicando, eles são caminhos que os impulsos elétricos entre eles são ligados pela sinapse, que é o caminho do neurônio, a celulinha lá. Então pensa como se fosse um fiozinho ligando um para o outro. Ó, essa imagem aqui mostra mais ou menos isso, um fiozinho ligando no outro. O que faz uma via ficar mais forte ou mais fraca é a velocidade e a intensidade que o impulso nervoso passa de um lugar para o outro. E quem que transmite o impulso nervoso? A gordurinha que tem em volta do cabinho do neurônio. Essa gordurinha se chama mielina. Quanto mais a gente reforça uma via, mais gordurinha aquela via recebe, e sabe o que acontece? Mais rápida e mais forte aquela via fica. Se é para uma coisa boa, excelente, porque a gente está fazendo uma boa via neural. Agora, se é para uma coisa ruim, a gente também tem um problema, porque a gente começa a ter esses processos de vias, circuitos neurais com problemas. Então, quando a gente pensa no que a segurança dentro de casa, o que o cuidado, o que o prazer numa comunicação assertiva pode gerar no desenvolvimento de uma criança e no adolescente, é que nós criamos vias mais saudáveis num período onde o cérebro tem mais capacidade para formar essas vias. Por quê? Quanto mais velho a gente fica, infelizmente para todos nós, esse é o processo natural do ser humano, mais difícil fica de fazer vias novas. Então, quanto mais o tempo passa, mais dificuldade a gente tem. E mais forte ficaram as nossas vias. Sejam aquelas vias boas, sejam aquelas vias ruins. Se você decorou o Salmo 23 quando você era criança, você fala ele de frente para trás, de trás para frente, você sabe os versos bonitinho. Agora, vai agora com 40, 50 anos tentar decorar que seja o Salmo, sei lá, 137. Você vai ter dificuldade. Mesmo que ele seja um salmo curto. Às vezes a gente fica com dificuldade para lembrar João 3,16, quanto mais para poder decorar um salmo inteiro. Por quê? Porque a nossa capacidade de plasticidade sináptica, ela diminui com o tempo. Então, a ideia de nós criarmos vínculos mais fortes durante a infância e a adolescência é justamente porque esse cerebrão tem muito mais capacidade. E aí a gente produz, nesse período, esse treco, esse nome feio que é o BDNF. O que é BDNF? É uma sigla, né, para a gente poder falar do fator de crescimento trófico cerebral. Esse é o nome dele, é um nome chique, mas por isso que a gente coloca a sigla. Trófico, quem não sabe do grego, trófico é crescimento. Então, fator trófico, fator de crescimento. Esse fator, ele faz com que o nosso cérebro melhore, né? Então, na verdade, é o fator de desenvolvimento trófico, né? Então, Brain Development Neural Factor, é isso aí. Então, essa que é a ideia. E a gente tem mais isso quando a gente é jovem. E o que faz isso produzir com mais força? Ocitocina e dopamina. Ocitocina, quem já ouviu falar, é aquele neurotransmissor, aquele hormônio do prazer, do carinho, quando você dá um abraço na pessoa, quando ela tem um momento agradável, ela produz ocitocina. É aquele hormônio que a mamãe tem na época de amamentar, que faz com que ela tenha mais leite, faz uma produção melhor. Então, isso quando a gente cria nesse cérebro, o cérebro ele desenvolve mais esse BDNF e ele tem circuitos melhores adaptados. Então, as experiências saudáveis moldam redes neurais. E o ponto mais importante disso, na minha modesta opinião, quando você cria vias neurais mais saudáveis na criança e no adolescente, ele tem melhor capacidade de lidar com frustração. As pessoas gostam muito de apontar o dedo para o jovenzinho de hoje, falar que o jovem de hoje não sabe lidar com não, que ele não tolera as coisas, que eles são fracos, etc, etc. Mas ninguém conversa com esse jovem, deixa o Felipe Neto educar ele, deixa sei lá quem, deixa a rede social educar, não tem paciência, acha que ele tem que saber todas as coisas, bota aí para às vezes demonstrar que supostamente tem atenção quando é classe média alta, aí ou estuda já período integral, ou estuda período integral, faz inglês, natação, tênis, equitação, sumô, sei lá mais o que. E aí? E que tempo que tem de qualidade? Quem está conversando com ele? Quem está ensinando alguma coisa para ele? Então,
E quando a gente pensa né, em outros tempos, existia-se muito mais esse diálogo, existia-se muito mais essa proximidade. Eu tenho parte da minha família do Mato Grosso do Sul, do interior, e quando eu vou lá para visitar eles, eles ainda têm alguns hábitos mais saudáveis, pelo menos na minha opinião, e é até interessante como a gente vê o conceito do tempo relativo. Porque quando você está sentado, às vezes, na calçada, lá eles tomam tereré, né, que é uma bebida gelada de lá, tipo um mate do sul, e aí você está sentado e conversando, às vezes você ficou lá um tempão conversando, batendo papo, etc e tal, foi tão agradável, e você olha, foi 50 minutos, foi 1 hora e tal. Quando a gente está mexendo no celular, você não vê 15 minutos. Quando a gente tá assistindo TV, fazendo uma coisa, você não vê. Parece que o tempo passou voando, porque você fica preso naquilo dali. Então, hoje em dia, a gente perdeu muito disso. A maior parte das famílias. Então, assim, veja, eu sempre falo que eu não sou contra a tecnologia, eu não sou contra o celular, eu não sou contra nada disso, eu acho ótimo. Mas eu nunca esqueço uma palestra que eu vi uns 3 anos atrás do pastor Odailson, ele falando, o problema não é a tecnologia, o problema é como você usa a tecnologia. O problema não é o celular, o problema é como você usa o celular. Inclusive, eu acho que a boa obra do Evangelho vai ser finalizada muito por conta dos avanços que a tecnologia tem. Só que a gente tem que saber usar da forma adequada. Pode passar para mim, por favor. Então, a família, ele é um laboratório emocional. Os pais ajudam a regular as emoções, a forma de corrigir mal do cérebro. Só uma coisa, eu não vi a que horas eu comecei, depois você me falou do tempo, tá? Que eu já me perdi completamente com isso. Mas, de qualquer maneira, a família, ela é um laboratório emocional. Então a gente precisa ter esse cuidado dentro de casa. O diálogo, ela é uma ponte para a autoridade. Então, note aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui hoje. Eu sou totalmente favorável às ordens. A gente tem o verso clássico lá em Provérbios para não repreender a vara do filho, etc. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito aqui da complexidade em relação à briga, a bater, né, a surra ou não. Mas no sentido de ordem, de colocar as coisas. Agora, a gente precisa ter um diálogo fluido. A gente precisa conversar. Note uma coisa muito interessante. Até no História da Redenção e no Grande Conflito, lá Ellen White registra que a lei de Deus, ela tinha sido passada para Adão e Eva. Eles conheciam, os anjos conheciam a lei de Deus. Então, Deus, ele não puniu ninguém e nunca pune ninguém sem não ter explicado as regras do jogo primeiro. Sem não ter demonstrado o que era para ser feito, o que não era. E ele sempre teve, dentro da misericórdia de Deus, quando as pessoas estavam errando, ele punia, mas ele conversava. Ele demonstrava amor, mas punia. Demonstrava não, eu estou falando do passado, Deus faz isso até hoje com a gente, na verdade. Então, se a gente captar esse modelo, aí vamos tirar a parte religiosa de lado. Se a gente pegar os grandes educadores e os grandes nomes da psicologia nessa área também da educação, nós vamos todos chegar num consenso. Não adianta você se estressar, você punir, ou você até mesmo ficar com raiva de um comportamento do seu filho, se você não conversa, se você não ensina, se você não demonstra. Deixa eu falar uma coisa importante. Os bichinhos não nascem sabendo nada, não é igual filhotinho de gato que com 1 semana já sabe fazer cocô na caixinha de areia. Não é assim. O bebê do ser humano, ele não funciona assim. Tem coisas que elas são muito óbvias, mas que elas precisam ser ditas. E se a criança ainda for TDAH, você vai ter que falar umas 10 vezes. Faz parte. Então, é necessário existir esse tipo de componente. Porque, às vezes, principalmente quando a criança vai crescendo e entra na adolescência, tem coisa que pra gente, na cabeça de adulto, é muito óbvio. Mas para o adolescente ainda não é. Então, é importante a punição, mas antes da punição é importante que ele saiba quais são as regras, que ele saiba quais são os problemas, que ele saiba qual vai ser a métrica que vai ser utilizada. Eu tava falando isso com uma família essa semana, conversando com os pais, que assim, eles estavam muito bravos e frustrados com o desempenho escolar do filho. E eu estava falando, olha, veja, vocês podem com certeza puni-lo, né, por conta do desempenho que vocês não acham que está satisfatório. Mas vocês estabeleçam metas para ele do que ele deve, do que ele deve alcançar e principalmente as metas de estudo. E o adendo que eu coloquei para eles. Agora, se vocês estão tão preocupados com os estudos dele, separe um tempinho todos os dias para estudar junto.
Separa ali uma meia hora por dia e ajude no processo dos estudos, porque isso vai ser com certeza algo muito, muito importante. Pode passar para mim, por favor. E quando a gente pega a ilusão do controle sem ocupação, qual que é a ideia disso daqui? Às vezes, a gente está tendo problemas com as famílias que reclamam muito do comportamento dos filhos dentro de casa, em relação a só ficar no celular, só ficar no videogame, ou que não faz nada de útil, só fica no Discord, só fica, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Veja, o cérebro, ele quer ter estímulo. E, infelizmente, a partir do momento que você colocou a criança suscetível a esses estímulos rápidos que vêm das telas, vai ser mais difícil ainda ela não estar com nenhum estímulo. Então não adianta simplesmente retirar o estímulo que está sendo inadequado. Ajude a colocar novas coisas. Precisa ocupar esse tempo. Precisa substituir por alguma coisa. Então, dê alguma tarefa, dê alguma sugestão de coisas que podem ser feitas. Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de contar, eu lembro que quando eu estava no período escolar, a minha mãe ela fazia um negócio muito interessante. Ela fazia para mim uma listinha de tarefas para eu fazer em casa, depois que eu voltasse da escola, e ela permitia que eu brincasse ou com os meus amigos na rua, ou que, sei lá, que eu fosse jogar alguma coisa, mas mediante o cumprimento das tarefas. Então, todos os dias eu fazia ali o que tinha para fazer, e depois eu tinha um tempo para poder brincar e fazer as outras coisas. Aquilo dali é uma ideia que eu tento passar muito no consultório também. Quando você cria as atividades pareadas, você cria uma noção de recompensa. Então, vou fazer algo que vai me levar a uma determinada recompensa. Se você não faz aquela determinada coisa e você está sendo punido, mas você está sendo punido e sabe, teoricamente, o porquê você está sendo punido, porque você tinha uma responsabilidade e não cumpriu aquela responsabilidade. Agora, quando você só está incomodado com o comportamento que seu filho está tendo, mas você não define metas, você não define regras para o jogo, você deixa as coisas muito abertas. E aí você acaba criando um problema adicional. Então é super importante conseguir encontrar esse equilíbrio. Pode passar para mim para o próximo, por favor. Então, a ideia de construir redes neurais mais adaptativas, elas são importantes para a gente poder criar um cérebro mais forte, para a gente poder criar um cérebro que consiga aguentar a tolerância, que consiga ter flexibilidade frente às situações. Então, é mais ou menos essa ideia que eu estou falando. Reforço positivo é isso que eu estou dizendo. Então, a pessoa faz uma coisa bacana e você coloca uma recompensa. E aquilo dali cria um senso de responsabilidade, cria um senso de progressão. Ou seja, se eu fizer as coisas de maneira adequada, eu vou ser recompensado. E aquilo dali é uma coisa muito bacana. Então, por mais que você fale assim, não, mas espera aí, mas obrigação doméstica é obrigação de qualquer um dentro da casa. É verdade. Mas com a criança e com o adolescente, você pode aproveitar de forma adicional para conseguir criar uma noção melhor naquele adolescente de que ele pode fazer as coisas e de que ele vai ser recompensado pelo trabalho duro, pelo esforço, e não necessariamente que aquilo dali vai ser só uma obrigação para ele. E aí, se aquilo é só uma obrigação e não tem nenhum tipo de recompensa, você acaba criando um mecanismo de tipo, do que adianta eu fazer isso se eu não vou ter nada em troca? E a gente acaba tendo muito desses problemas também. Então, esse menu de atividades da semana com metas realistas é algo totalmente importante também, porque vamos lá, né? Beleza, você vai querer que o filho ajude em alguma coisa dentro de casa, tá ouvindo aqui, falando, nossa, faz todo sentido, vou fazer isso. Ok, ótimo. Só que se seu filho tem 8 anos e é todo atrapalhado, não vai ser a missão dele lavar toda a louça e limpar a cristaleira. Ele vai quebrar alguma coisa, vai ter algum problema ali e tal. Então, olhe para a idade e coloque a meta realista. Outra coisa, se ele tem ali uma idade que ele não tem uma grande capacidade de concentração por longo tempo, não adianta fazer uma lista que vai ter 3 horas de atividade para ele fazer, porque aquilo dali ele não vai fazer da forma adequada. Eu vou bater na tecla do início da palestra. Mas eu quando tinha 7 anos, eu cuidava de 5 irmãos, limpava a casa, não sei o quê. Então,
sinto muito pela sua história, mas não é para ser dessa maneira. Não é dessa forma que cria-se o melhor ambiente para um cérebro. Você pode... Aí você não vai discutir comigo, você vai discutir com todos os psicólogos, pedagogos, neuropedagogos que estão por aí. Então, a gente vai por essa linha para conseguir cuidar de maneira adequada. Pode passar para mim, por favor? Então, a gente tem a função reguladora dos pais, e aqui é onde vai ser o ponto mais importante para mim da nossa palestra, que é: se você está tendo muita dificuldade com seus filhos, ou conhece alguém que está tendo muita dificuldade com os filhos, é importante o filho fazer terapia, procurar um médico, até, mas convence esse pai a procurar ajuda também, ou você procure ajuda também, porque muitas vezes pode ser que a dificuldade está sendo na fluidez do seu diálogo com o seu filho. E não é demérito nenhum, porque nós somos pessoas diferentes. E às vezes, para mim tem algumas coisas que eu estou falando aqui, que elas são fáceis, entre aspas, de falar, porque eu trabalho com isso, porque eu vejo isso, estudo isso, e não sei o que e tal. Mas às vezes não é tão simples para todo mundo, porque não é todo mundo que vai devotar a vida a isso. E aí às vezes tu vai fazer 3 meses de terapia, conversar, e aquilo vai mudar o ambiente da sua casa. Então às vezes você quer jogar tudo nas costas da criança e jogar ela lá para a gente fazer milagre dentro do consultório, quando na verdade é muito difícil a gente conseguir alinhar algumas coisas se a casa não estiver na mesma consoante, se a casa não estiver no mesmo caminho. Pode passar para mim próximo, por favor? Então, algumas dicas práticas para vocês lembrarem. Então, troca ali 1 hora de tela, quem sabe por uma prática esportiva leve, um processo de meditação guiado, um instrumento musical, um diário emocional. Então, aprender a escrever alguma coisa, colocar ali um pouco as ideias, tirar da cabeça e colocar ali no papel. Então, são umas sugestões que elas são interessantes e você consegue ir promovendo algumas atividades. E temos muitas outras. Uma dica que eu tenho falado para os pacientes é, usando a tecnologia a nosso favor, se para você tiver difícil de entender alguma coisa, joga lá no chat GPT, pede lá sugestões de atividades para se fazer em casa. Ele vai te fazer uma lista infinita lá de atividades. Pode passar para mim, por favor? Dicas práticas agora para os pais. A gente fala dessa regrinha de 3 por 15. Então, 15 minutos de conversa genuína por dia. Gente, separa ali 15 minutinhos para conversar mesmo. E aí, como foi o dia? O que você fez? E foi legal e não foi e tal. 15 minutos de uma atividade conjunta que não seja de telas. Então, vai jogar stop, vai brincar de, sei lá, de um jogo de cartas, vai fazer alguma coisa, vai cozinhar, vai fazer um ovo frito, me ajuda aqui, ó, joga o sal. Tô fazendo, então, 15 minutos de alguma atividade. E 15 minutos de escuta ativa. O que é escuta ativa? Qual é a diferença Qual que é a diferença da escuta ativa para a conversa genuína? A escuta ativa é quando você faz uma pergunta um pouco mais profunda, do tipo assim: como que você está se sentindo sobre as coisas? Tem alguma coisa que está te deixando triste, filho? Tem alguma coisa que está te deixando apreensivo e tal? E escuta, deixa ele falar, escuta ativa. E se você tiver algum problema, vamos supor que teve alguma situação ali que não ficou legal, você pode ser assertivo naquele momento, você pode ali dar a bronca que você achar que é pertinente e tal, mas o momento de corrigir de fato o comportamento, só depois que abaixar um pouco a emoção. Vocês já foram adolescentes e conhecem adolescentes. Você acha mesmo que na hora que o adolescente está lá xingando o mundo, bravo, chorando, desesperado, se arrancando os cabelos, é o melhor momento de você tentar corrigir um comportamento? Não é. Ele não vai te ouvir naquele momento. Não vai. Então, naquele momento você dá a bronca e põe o castigo. Quando baixar um pouco a energia, aí você conversa, ó, deveria ter sido feito isso, aquilo, etc. Pode passar para mim o próximo, por favor? Então, para a gente poder concluir, a ideia de reprogramação, pode passar, por favor. A ideia de reprogramação é a gente conseguir cultivar algumas coisas, é o cérebro estar em constante construção, lembrar que a família é uma oficina de transformação e que as relações elas podem ferir, mas elas também podem curar. Eu findo dizendo que o seguinte: o principal motivo das pessoas pararem no consultório de psiquiatria e de psicologia são as demandas familiares, de longe. Sejam porque foi um relacionamento conturbado que levou ao nascimento daquela criança que cresceu num lar desestruturado, ou seja um relacionamento que até foi bacana, mas que o lar não conseguiu se entender, porque pessoas, elas têm problemas mesmo, então às vezes o casal, os dois funcionam de uma maneira, mas o filho funciona de uma maneira diferente, o casal fica meio perdido na forma de cuidar, e aí você tem muita dificuldade naquilo. Então, é super importante o poder das relações e como a gente pode utilizá-las. Pode passar para mim,
por favor. Então, para a gente finalizar, eu trouxe alguns pensamentos. Então, esse verso clássico lá em Provérbios, né? Instrui o menino no caminho que deve andar e até envelhecer não se desviar dele. Todo mundo conhece, mas nem todo mundo pratica, então é importante. Temos aqui uma frase do Ciência do Bom Viver que diz: a formação do caráter é a obra mais importante jamais confiada aos seres humanos. E nunca antes sua dedicação diligente foi tão importante como agora. Ellen White fala que nunca foi tão importante como agora há 150 anos atrás e continua sendo super importante. E por fim, se o coração for mantido humilde e submisso a Cristo, a luz da verdade brilhará na vida e os que se acham em trevas verão a luz. Então, essa missão também de manter o coração humilde e submisso como uma maneira da gente estar sempre num constante aprendizado. Pode passar para mim, por favor? Então, finalizo agradecendo a vocês. Lembra que reprogramar a mente é um ato contínuo. Consciência, o vínculo e a presença, elas moldam o futuro. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu acho que eu estou um pouco meu tempo, mas se eu não estiver por aqui possível, pode mandar as dúvidas aí, sei lá, pelo WhatsApp, por qualquer outro lugar, que na possibilidade eu respondo todo mundo.